Como é que era a América Espanhola no final do século XVIII? A América Espanhola era um vasto território, ele ia lá da América do Norte, lá na região da Califórnia, até a América do Sul, ali perto da região da Patagônia. E era dividida entre vice-reinos e capitanias, tudo aquilo sendo controlado pela Espanha. A sociedade ela era dividida em estamentos, bem dividida e com pouca mobilidade social. Então você tinha na elite os chapetones, que eram pessoas que vinham da Espanha para administrar o território, e você tinha os crioulos. Os crioulos eram um grupo que eram espanhóis, bem nascidos, de famílias ricas, que foram estudar na Europa, voltam para a América Espanhola, na maioria das vezes, só que por eles terem nascido na América, era vedado a eles, era proibido a eles ocupar os altos cargos da administração colonial. Grava esses dois, chapetones e crioulos, porque vai ser a disputa entre eles dois que vai definir a independência da América Espanhola. Além desses grupos, você tem os mestizos e os mulatos. Eles desempenhavam trabalhos diversos e eram descendentes de espanhóis com índios e mulatos. Além deles, você ainda tem os indígenas e os africanos. Eles ficavam na base da sociedade, tá? E eram a grande mão de obra local colonial. Os indígenas, eles eram presos, eles não eram escravos, mas eles eram presos ou a serviços assalariados, ou a mita ou a encomenda. Já os africanos não. Estes eram a mão de obra escrava, ok? Essa condição de exploração das camadas mais baixas da população, além dos altos impostos pagos, além daquela disputa, como eu falei, entre os chapetones e os crioulos, que será o motivo, a base para se criar todo o processo de independência da América Espanhola. Como é que era a economia da América Espanhola? Ela era baseada numa agricultura de exportação e na exploração de minas de ouro e prata, ok? As revoltas coloniais, elas não acontecem só no final do século XVIII, já que geram a independência. Isso tudo é um processo que vai acontecendo antes. Elas já vão ocorrendo anos antes, décadas antes. Você tem ali a revolta liderada pelo Atahualpa, você tem a revolta liderada pelo Tupac Amaru II, que ele era conhecido, na verdade, o nome dele era José Gabriel Condorcanqui. Tá? E elas eram revoltas que aconteceram no Peru, buscaram acabar com o domínio espanhol naquela região e até recriar o Império Inca. Todas eram revoltas populares e acabaram com a vitória espanhola. Isso eram revoltas coloniais mais populares. Agora, você também teve revoltas coloniais feitas pela elite crioula, e como a dos comuneiros, tá? Por exemplo, e eram revoltas que eles buscavam ou questionar o aumento de impostos ou questionar o aumento do controle econômico da metrópole sobre a colônia. Como eram revoltas feitas por um grupo da elite local, geralmente essas revoltas eram resolvidas com a coroa espanhola negociando com esses grupos, tá? No final do século XVIII, você começa a ter uma crise do sistema colonial. Como é que essa crise vai ocorrendo? Ela vai ocorrendo por vários motivos. O aumento abusivo dos impostos. Outro fator, esgotamento das minas de prata. Outro ponto, crescimento comercial da Inglaterra. A Espanha, que era a rival econômica da Inglaterra na Europa, ela vai tentar se igualar à Inglaterra. E toda vez que ela tentava fazer isso, ela não conseguia, ela aumentava muito os seus gastos. Outra coisa que fazia aumentar os gastos da Espanha era com guerras. Guerra é algo que realmente gasta muito-se dinheiro em conflito. E a Inglaterra, a gente ainda tem que lembrar outro fator. A questão de que a Inglaterra ela já estava se tornando, ela já era industrial. Então, naquele momento, realmente ninguém conseguia competir economicamente com a Espanha naquele período, tá?
E a gente vai ter a grande base ideológica da independência da América Espanhola, que é o iluminismo. O iluminismo, a influência do iluminismo, a independência dos Estados Unidos e do Haiti, tá? Isso tudo vai fazer com que sejam as bases para, depois, no futuro, a independência da América Espanhola, somado ao efeito do Napoleão. Um pouco antes disso, tem um detalhe a comentar. Francisco de Miranda, ele contratou mercenários, foi dos Estados Unidos para a Venezuela, buscar fazer a independência do local e não conseguiu, porque não teve apoio das massas locais. As massas locais, a grande população local, via que ele era apenas mais um cara da elite tentando fazer alguma revolta e não topou participar da revolta com ele. E voltando ao Napoleão. O Napoleão, ele vai fazer um bloqueio continental tentando lutar contra a Inglaterra e ele vai tentar invadir Portugal. E ele chega a invadir, vai haver conflito com Portugal, justamente porque Portugal não vai aderir ao bloqueio por ser dependente economicamente da Inglaterra. Só que eles vão invadir, o Napoleão invade a Espanha, tira o rei da Espanha e coloca o irmão dele. E aí, isso vai intensificar os movimentos separatistas. Por quê? Porque simplesmente a elite chapetone que está lá não vai reconhecer esse rei, que na verdade é um rei francês, no trono espanhol. E isso vai desarticular as forças locais que mantinham o poder da Espanha na América Espanhola. E aí os crioulos aproveitam o momento e começam a lutar pela independência. Então você vai ter aí um processo que vai ocorrer aos poucos em várias regiões. Você vai ter o vice-reino de Nova Granada, você vai ter a figura do Simão Bolívar, que vai fazer a independência ali de toda ali a região norte da América Espanhola. Você vai ter um processo de independência no México. Você vai ter também, com o San Martín, processo de independência na Argentina. O Paraguai vai se tornar um estado independente. E tudo isso vai ocorrendo. Na questão que eu cheguei a comentar com vocês, a luta dos crioulos contra os chapetones. Os crioulos aproveitam esse período de confusão política na Espanha, por causa do um rei francês, o irmão do Napoleão, no trono, para lutar contra os chapetones e fazer essa independência. Óbvio que, quando termina a guerra na Europa, que Napoleão é um problema resolvido, e o rei Fernando VII, que era o rei da Espanha, volta ao trono espanhol, ele não vai ficar satisfeito com isso. E ele vai tentar lutar para retomar o que era dele antigamente. E aí você vai ter um intensificamento, o conflito vai se intensificar. E você, mesmo com o conflito intensificado, você vai ter uma vitória dos colonos, tá? Todo mundo conseguiu a independência logo de cara? Não. Ainda houve alguns que conseguiram anos depois. A América Central, ela só vai ter uma independência já tardia, em 1848. Cuba, só em 1898, com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham interesses locais ali. E aí você vai ter esse processo todo de independência da América Espanhola. Só que aí vai entrar a grande discussão. Como é que vai ser essa região? Vai ser um país só ou vai ser vários países? Você vai ter um Congresso do Panamá que vai discutir se é para manter ou não a unidade da América Espanhola. E a ideia de manter a unidade, ela fracassa. Aquele projeto que o Bolívar chamava, que hoje ficou muito conhecido como projeto bolivariano, que era de manter a América Espanhola unida, tá? Não vai conseguir. Você vai ter as forças locais mantendo e fazendo questão de manter a autoridade local e mantendo a independência da América Espanhola fracionada. O que é fracionado? O que eu estou querendo falar com isso? Você vai ter a divisão em vários países, tá? Como é hoje. Então, se hoje você olha o mapa das Américas, você vê ali do México para baixo vários países da América Espanhola,
todos, mesmo com uma língua em comum, isso tudo foi ocorrendo através, ao longo do tempo e resolvido nesse momento aí. Isso vai gerar um outro problema. Você vai ter também os caudilhos. O que eram os caudilhos? Os caudilhos eram lideranças locais que tinham exército próprio, eram lideranças regionais dentro desses países, que eles vão simplesmente fazer valer a sua vontade em determinadas regiões, tá? E aí a vontade deles vai ficar soberana. Você vai ver que os países da América Espanhola vão ser os crioulos no poder, eles tiram os chapetones, eles vão enfraquecer os mecanismos republicanos por causa do caudilismo, vão fazer valer sempre a vontade deles como eles desejarem, mesmo até atravessando a lei. A economia desses países vai ser uma economia agrária, dependente de Estados Unidos e da Inglaterra, industrial e outras regiões da Europa. E você vai ver também uma forte desigualdade social. Você vê que apenas o que vai acontecer, sai os chapetones e a Espanha e entra os crioulos no poder. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Um abraço.